Segundo o André Hernan, o São Paulo encaminhou a venda do meia Matheus Alves para o CSKA da Rússia. A oferta do time russo gira na casa dos 7 milhões de euros, né? Que se você for converter aí, dá 44 milhões de reais na cotação atual. As partes ajustam os últimos detalhes e esperam oficializar o negócio nos próximos dias. Então tá aí, Matheus Alves já estava aí sendo especulado, tendo conversa e negociação com o CSKA da Rússia. Tá aí muito bem encaminhado por 7 milhões de euros. Por 7 milhões de euros, que dá 44 milhões de reais na cotação atual. É brincadeira, né, cara? Mas não dá para esperar muita coisa dessa diretoria do São Paulo, né? Tudo aí que é de patrimônio do São Paulo, os caras acabam rapidinho. Jogador promissor, jovens aí, talentos, a gente sabe que vão ser vendidos por preço de banana, que vão ser doados aí, não tem nenhuma novidade, né? A gente já viu eles fazerem isso com o William Gomes, a gente viu eles doarem o Ângelo recentemente aí, né, pro time lá da França, né, que tem os mesmos donos lá do Chelsea. E agora o Matheus Alves, vai ser assim com o Lucas Ferreira, o Rian também, os caras vão doar por um valor também bem menor e bem aquém do que deveria. Aí porque a gestão, uma gestão, né, cara, bizonha, né, que tá destruindo o clube em todos os aspectos, sai contratando um monte de jogador aí que não faz sentido, vende um monte de jogador barato, a dívida só aumenta, entendeu? Compra jogador e não paga, é uma gestão terrível, né, e que não dá para esperar coisa boa vindo dessa gestão. Então por isso que a gente sempre critica aqui, porque os caras fazem tudo errado, né, e não dá para esperar muita coisa diferente disso aí não, tá? Concluindo aqui, ó. O São Paulo esperava uma venda com valores maiores, sempre isso, né? Sempre esperava vender o William Gomes pelo valor maior, esperava vender isso aqui pelo valor maior, mas nunca vende. O São Paulo esperava uma venda com valores maiores, mas viu a oportunidade de gerar receita para o caixa de maneira mais rápida e com condições financeiras melhores. Em maio, o Matheus Alves foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para os 3 amistosos da seleção brasileira da categoria no Egito, né, cara? Então tá aí, entendeu? Segundo o São Paulo, esperava valores maiores, mas viu uma oportunidade. Nossa, que oportunidade. Nem parece que se não vendesse ele agora, não ia ter mais time querendo ele, porque ele é um bom jogador, tem talento, né? Já foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que também valoriza ainda mais o jogador, entendeu? Foi campeão da Copa como destaque. Parece que essa seria a única oportunidade que o São Paulo ia ter de vender ele, né? Parece que é de jeito aí, né? Mais uma desculpinha esfarrapada da diretoria do São Paulo para vender mais um jogador aí jovem, com talento, e doar, né, para um clube europeu aí, como é o caso do CSKA. E já comentando bastante aqui sobre o São Paulo, que tem que fazer venda, vai sair jogadores aí. E eu até comentei com vocês, né, rapaziada, se fosse para chutar aqui alguns jogadores, acho que o mais certo aí de ser vendido era o Matheus Alves, né, porque tinha informação que o CSKA já tinha tido uma reunião com o empresário do Matheus Alves e também com o Matheus Alves, né, os caras tinham enviado uma proposta para o São Paulo tinha recusado, e agora eles voltaram de novo com 7 milhões de euros e está muito bem encaminhado aí para o Matheus Alves partir para o CSKA da Rússia, tá bom? Aí o que acontece? Ainda as coisas pioram, porque o São Paulo não tem 100% do Matheus Alves, então esses 7 milhões de euros não fica todo pro São Paulo, tá aí, ó. Ciente da necessidade de fazer uma grande venda em 2025, o São Paulo, vale lembrar, que é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos que tem contrato até 2028, tá? Então tem que pegar esses 7 milhões de euros, né, que daí 44 milhões de reais, e desses 44 milhões de reais, 90% é do São Paulo. 10%, né, o André não colocou aqui, mas deve ser do empresário ou dele mesmo, né? Ou é do empresário ou é do próprio Matheus Alves aí. Então 90% vai para os cofres do São Paulo e os outros 10% aí não pertencem ao tricolor, tá? Então, além de ser uma venda bem baixa, né, cara, bem baixa aí, não fica tudo pro São Paulo, né? Aí tu vai olhar aqui, né? Tá repercutindo muito aí hoje, depois da notícia da venda do Matheus Alves, tá repercutindo muito aí hoje uma fala do Belmonte, né, que ele dá, não sei se é em 2022, se é em 23, acho que é em 23, depois que a gente é campeão da Copa do Brasil, que ele fala o seguinte: quem comprou jogador barato, comprou. Quem não comprou, não compra mais, né? Porque ele tinha dado algumas declarações sobre isso, entendeu? E, né, a galera relembrando, né, que ele vendeu o William Gomes, o São Paulo vendeu o William Gomes aí por 9 milhões de euros, vendeu o Ângelo, né, por 6 milhões de euros, né? E agora vendendo o Matheus Alves por 7 milhões de euros. Cara, essas três vendas aqui é bizarra, né? Tu junta aí 9 milhões de euros do William Gomes,
mais 6 do Ângelo dá 15 milhões, mais 7 do Matheus Alves dá 22 milhões de reais em 3 jogadores. 22 milhões de euros, perdão, né? Dá 22 milhões de euros aí em 3 jogadores apenas. E 3 jogadores muito interessantes, sabe? Não é qualquer jogador de base. O William Gomes é muito bom, né? Um jogador que tem um teto aí muito interessante para crescer, para evoluir. O Ângelo também já joga na seleção de base, já foi campeão na seleção de base, titular absoluto. Um lateral também super promissor aí, né? Dizem que ele é o melhor da geração dele aí de Cotia. E o Matheus Alves é um meia, né? Um camisa 10, que tem aí uma característica cada vez mais carente no futebol, uma posição muito rara aí que é do futebol. E também é vendido por um valor irrisório aí. Eu sei que tem aquela questão, Gabriel, que tem que vender, eu sei que tem que vender, tá? Mas quando você vê isso aqui, cara, 22 milhões de euros em 3 jogadores, não dá pra aceitar que, é porque tem necessidade de vender. É porque é muito mal vendido, entendeu? Tem a parte que tem que vender porque é obrigado, porque tem que bater ali os valores do orçamento, mas tem a parte de incompetência também, porque os caras são muito ruins, entendeu? Os caras são muito ruins, cara. Casares e Belmonte é a diretoria do São Paulo, entendeu? Casares e Belmonte, não dá pra esperar nada desses caras aqui, entendeu? Compra jogador de paga, né? O bonitão do Belmonte fala, da entrevista fala que é normal atrasar direito de imagem, entendeu? É uma bizarrice sem tamanho, cara. Bizarrice sem tamanho, 900 milhões de dívida, o maior déficit da história do São Paulo é com essa gestão, entendeu? Atrasou lá uma das passadas do Ferreirinha no começo do ano e depois foi lá no Grêmio de novo querendo comprar o Arezzo, né? O Matias Arezzo, que é o centroavante deles, né, cara? Então é uma diretoria bizarra. Atrasa a parcela do Juan, né? Que foi a segunda parcela do empréstimo do Juan, atrasou e depois tá querendo fazer um novo acordo para comprar o Juan, né, cara? Então é uma diretoria bizonha, né? Que aos poucos vai acabando com São Paulo aí, né? Vamos ver qual vai ser o próximo, porque vai ter outra venda, tá? Porque só essas vendas aqui não bate ainda, né? Se não me engano, ainda não bate o valor que tem que ter no orçamento. Faltava ainda 85 milhões, né? Aí foi 44 milhões agora do Matheus Alves, só que não vai expor orçamento, né? Porque o São Paulo só tem 90%. E tem o valor do Ângelo, tá? Tem que fazer as contas aí, mas eu acho que não bate ainda e tem que fazer mais uma venda. Vamos ver quem vai ser o próximo que eles vão doar, né? Se vai ser o Rian, se vai ser o Lucas Ferreira, se vai ser o Pablo, mas alguém vai ser doado ainda, tá? Vai ter mais uma doação esse ano aí, tá bom?